Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil traz uma atividade do eixo temático de Políticas Públicas da Saúde. Quero destacar que as atividades do Programa Educacional estão organizadas em 7 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas da saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br. Sou Carlos César Flores Vidotti, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, integrante do Comitê de Trabalho do Eixo Temático de Políticas Públicas da Saúde, e hoje estarei na moderação dessa atividade, que é uma palestra sobre o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência Microbiana aos Antimicrobianos, Estratégia para o seu Enfrentamento, ministrada pelo Dr. André Luiz de Abreu. O Dr. André Luiz de Abreu é farmacêutico bioquímico, formado pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1997, com especialização e mestrado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e candidato ao doutorado pelo Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca. Servidor público federal do Ministério da Saúde, lotado na Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, atuando nas ações e projetos de implementação do Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência Antimicrobiana e ações de fortalecimento da vigilância laboratorial no âmbito da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. O Dr. André é membro do Grupo Técnico de Economia em Resistência Antimicrobiana da Quadripartite, formado pela Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial da Saúde Animal, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos. Foi diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, DEVIT, e Coordenação Geral de Laboratório de Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. É um grande prazer termos aqui o nosso grande amigo, o doutor André Luiz, para falar desse tema extremamente importante. Então, com a palavra, o doutor André Luiz de Abreu. Bom, eu gostaria de agradecer, Carlos, antes de tudo, agradecer o convite, né, da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. É uma honra, né, como farmacêutico, poder estar aqui falando de um assunto tão importante quanto a resistência aos antimicrobianos. É uma honra como servidor do Ministério da Saúde, né, e responsável pela implementação, pelo desenvolvimento do Plano de Ação Nacional de Resistência aos Antimicrobianos aqui no Brasil. Aqui a gente fala também das ações que são desenvolvidas, né, um panorama das ações que são desenvolvidas no Brasil sobre resistência aos antimicrobianos em diversas áreas, além da assistência farmacêutica, mas também a intenção dessa nossa conversa é mobilizar, né, a comunidade farmacêutica, que, evitando todo o chavão aqui, né, do papel do farmacêutico dentro da estrutura de resposta à resistência aos antimicrobianos, mas que é um profissional fundamental, né, em várias áreas da saúde humana, animal e meio ambiente, para enfrentamento da resistência aos antimicrobianos. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Bom, então,
Iniciando, vou falar sobre o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência Microbiana aos Antimicrobianos, a estratégia para o seu enfrentamento aqui no Brasil. Né? Um panorama, né, das ações de controle da resistência aos antimicrobianos do Brasil. Se a gente for começar pelas ações que estão hoje ligadas ao SUS, né, a gente começaria com o Programa Nacional de Imunização, né, que completou 50 anos recentemente. Ele é um dos principais eixos de prevenção aos antimicrobianos. Mas mesmo antes, né, da publicação do Plano de Ação Global em 2015, o Brasil já despontava com ações, né, para enfrentamento da resistência, como a Rede Sentinela, formada pela Anvisa, com participação do Ministério da Saúde, com participação da Organização Pan-Americana de Saúde. Né? Depois, em 2013, né, a formação da Subrede Analítica de Resistência. Aqui, nesse período, entre 2010 e 2011, também tem uma ação extremamente importante, que é o Brasil passa a implementar a retenção, né, o controle da prescrição e a retenção de receita na venda de antimicrobianos. Essa é uma ação extremamente que é um dos pilares, né, do enfrentamento da resistência. Vários países até hoje tentam fazer isso. Né? O Brasil é pioneiro nesse tipo de ação. Né? Então, em 2015, a gente tem a publicação do Plano de Ação Global pela Organização Mundial de Saúde. 2016, o Brasil assume esse acordo, né, com a aliança tripartite. Naquele momento era formada pela Organização Mundial, a FAO e a OIE, né, que hoje chama de Organização Mundial de Saúde Animal. Começa a se desenrolar uma série de ações no país, né, como a formação do grupo técnico, o CIPAM, que trabalhou no desenvolvimento do plano. Né? O grupo foi multidisciplinar, perdão, com participação de a sociedade civil, com participação de sociedades profissionais, com participação de vários ministérios, agências, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Águas, a FUNASA, vários ministérios da Esplanada, CONAS, CONASENS. Esse plano ele é publicado em 2018 e em 2021, né, a gente tem aí uma republicação do grupo técnico. Esse grupo, o CIPAM, ele se torna aí o grupo técnico de resistência aos antimicrobianos do Ministério da Saúde, que é responsável por coordenar toda a ação de desenvolvimento, implementação e avaliação do Plano de Ação Nacional. E, nesse momento, nós estamos trabalhando no desenvolvimento, na discussão do Plano de Ação para o período 2024-2028. Essa nossa conversa que faz parte dessa troca, faz parte da ação, né, de levantar o interesse, a conscientização para as ações de prevenção e controle da resistência no país, e também do diálogo para amadurecer esse plano para o próximo período. Falando novamente sobre o GTAMR, né, o grupo técnico, hoje ele é a nossa principal estrutura de governança. Ele é formado pelas áreas do Ministério da Saúde, que mantém interface com ações de monitoramento de resistência, mas o Ministério também ele convida, né, outras entidades vinculadas ao Ministério, outros ministérios, né, outros órgãos e entidades da administração pública, para discutir as ações de resistência aos antimicrobianos no país. Do ponto de vista epidemiológico, né, do ponto de vista de impacto na saúde pública, a resistência aos antimicrobianos hoje ela se encontra, né, entre as 10 principais causas de morte no mundo. E o estudo recente que foi publicado esse ano, mas com dados ainda de 2019, ou seja, os dados ainda são do período pré-pandêmico, né? A resistência aos antimicrobianos ela é responsável por mais de 1.200.000 mortes associadas diretamente à resistência. Esse é o impacto, esses são os números, né, desse mesmo projeto, que mostra, isso aqui é um paralelo entre as ações, entre esses números no mundo e no Brasil,
né? Sendo que no Brasil nós temos um número de 310 mil mortes associadas, né, ou diretamente relacionadas à sepse, né, 222 mil infecções bacterianas, 137 mil mortes associadas à resistência e 33.229 mil mortes atribuídas à resistência aos antimicrobianos. Lembrando que esses são números de 2019, esses números com certeza foram extremamente impactados pela pandemia, né, pelo alto, o aumento das internações, o aumento dos óbitos e entre outras coisas, né? O primeiro plano de ação nacional, né, que é esse de 2018 e 2022, ele focou, né, e ele é dividido em 5 objetivos estratégicos, que se desdobram em objetivos principais, que tratam da capacitação profissional, da melhoria da conscientização em relação à resistência aos antimicrobianos. Ele fala da estruturação da vigilância e dos programas de infecção e controle de infecções nos ambientes de saúde. Ele tem um perfil de saúde única, né, que envolve ações também da vigilância em saúde animal, envolve ações de produção de proteína animal, né, envolve ações de produção agropecuária, envolve também ações de meio ambiente, né, como o ações de saneamento básico, envolve impacto no meio ambiente, envolve ações de saneamento básico, né, e envolve também ações de estruturação, né, e reforço da assistência farmacêutica no país e da governança. Então, alguns resultados que já tivemos, né, durante esse período, né, eles tratam de ações de capacitação profissional, né, principalmente capacitação profissional em análise e melhoria, né, de teste de acessibilidade aos antimicrobianos. O Brasil adotou o padrão, né, do comitê. O Brasil tem um comitê, né, que é o Comitê Brasileiro de Teste de Acessibilidade aos Antimicrobianos, que é um comitê ligado ao EUCAST, né, que é o Comitê Europeu. Então, tem um grupo de profissionais ligados à Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Microbiologia, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que trabalham, né, que estudam os testes, os pontos de corte dos testes de acessibilidade aos antimicrobianos com padrões brasileiros, né? Então, o Brasil é o único país da América Latina que adota que tem um comitê, né, um comitê bastante atuante, um comitê que hoje trabalha para que a gente tenha ações, pontos de corte que reflitam realmente a realidade do país. Tá? O país também trabalha na melhoria da qualidade e ampliação da coleta de dados de infecções bacterianas e dos perfis de resistência. Esse é um trabalho feito tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que trabalham com laboratórios e com hospitais, né, nesses temas. Hoje também trabalhamos com o fortalecimento da rede de vigilância de resistência aos antimicrobianos nos 27 laboratórios centrais e na formação de uma rede de hospitais sentinelas para esse monitoramento. Lembrando também aqui o trabalho que é feito em várias instituições de ensino superior para o entendimento, né, da resistência aos antimicrobianos. Da parte da micologia, né, se destaca, além do trabalho que já vem sendo feito há muito tempo no monitoramento de infecções fúngicas, há uma recente estruturação da vigilância de cândidas, principalmente pela identificação pelos surtos recentes, 3 surtos que aconteceram recentemente de Candida auris no país, né? Se trabalha também na melhoria da oportunidade no diagnóstico e da detecção de resistência. Essa é uma ação que precisa ser feita em conjunto com as ações de uso racional de antimicrobianos. Você
ter oportunidade no diagnóstico, você ter oportunidade da identificação de mecanismos de resistência, você direciona seu tratamento, né, ganha tempo. Também há um trabalho na testagem de novos antimicrobianos e, inclusive, antimicrobianos críticos no país, como a polimixina. E na esteira do investimento que foi feito pelo enfrentamento da Covid-19, há uma estruturação da vigilância genômica de resistência aos antimicrobianos aqui no país. Durante a pandemia, foi feito um investimento, principalmente dos laboratórios de saúde pública, onde o Brasil tem uma rede, essa rede de LACENS, laboratórios centrais, laboratórios de referência, que tem a capacidade hoje para implementar, que já implementa a vigilância genômica de vírus respiratórios e outros vírus respiratórios de interesse, né, mas também onde há um trabalho para que essa estrutura seja aproveitada, né, principalmente pela diminuição do número de casos de Covid, que essa estrutura seja aproveitada para outras doenças e principalmente a vigilância genômica de resistência aos antimicrobianos e tuberculose resistente também. Do ponto de vista da vigilância ambiental de resistência, tem vários grupos trabalhando essa temática, né? Nós temos grupos em Minas Gerais, tem grupos em São Paulo, no Rio de Janeiro, desculpa, no Rio Grande do Sul, falando aqui apenas aqueles que também no Pará. Estou falando aqui de alguns, destacando-se apenas alguns grupos, não fechando em todos, mas que trabalham para entender melhor a interação, né, e a presença desses patógenos multiresistentes, a presença de mecanismos de estruturas de resistência em esgotamento sanitário, estudam meios, né, de se evitar que esse esgoto seja contaminado e consequentemente, o lençol freático seja contaminado com, com esse material. E, consequentemente, vem estudando qual a interação, né, entre o ambiente e como o ser humano é impactado por essa ação com a vigilância ambiental de resistência. Aqui é um estudo recente que foi publicado por pesquisadores brasileiros que mostram, né, um trabalho, um levantamento de 7 anos, né, da resistência a carbapenemases aqui no Brasil, né, pega um período pré e um período pós-pandemia, né, então de 2019 desculpa, ele pega um período bem anterior e pega até 2021, né, então ele pega esse impacto da pandemia e consegue detectar aqui algumas tendências, né, como principalmente nesse complexo que foi estudado, né, que é as enterobacteriales, né, a tendência da detecção desses mecanismos de resistência aqui de 2015 a 2022, me perdoem, e também mostra uma tendência de aumento, né, aqui na identificação, né, de KPC. Só um instante, só voltar aqui. Né? Isso, desculpa. Do lado de cá é o gene KPC, né, que há uma leve diminuição, né, na identificação de KPC, e do lado direito, aqui no meu lado direito, um aumento, né, na identificação do gene NDM aqui no Brasil. Né? Isso mostra uma mudança, uma alteração de perfil, né, principalmente impactada pela pandemia, né, pelo aumento da internação, o aumento do uso de antimicrobianos. Como ações de estruturação de vigilância para outras doenças de interesse, né, destaca-se aqui a vigilância de tuberculose droga resistente, que é um trabalho que o Brasil vem fazendo já há muito tempo, com maestria, com bastante competência, inclusive agora com a criação do CIEDS, né, do Comitê para a Eliminação de Doenças, de Tuberculose e Doenças Determinadas Socialmente. Né? Então, a Rede Nacional
o Programa Nacional de Controle de Tuberculose e a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, elas coordenam a rede, né, de testes moleculares para tuberculose, que já imediatamente faz a detecção de resistência à rifampicina. Há um projeto também em andamento para o sequenciamento, né, de tuberculose droga resistente. Esse projeto piloto, ele tende, né, ele busca auxiliar também na avaliação clínica, né, no tratamento. Um outro projeto que é a otimização da rede de diagnóstico, né, que chama um projeto que chama DNO. Ele busca melhorar a interação entre o serviço, né, entre o diagnóstico, entre a área de uso racional de antimicrobianos, entre a área de tratamento, né, para que você possa realmente otimizar esse cuidado, né, essa cascata de cuidado, né, você diminuir o tempo entre o, o diagnóstico do tratamento, a consulta, o diagnóstico e o tratamento do paciente. É uma outra ação que está no âmbito do SUS, né, que é a aquisição e distribuição de linezolida, que foi recentemente, que é um progresso, que é um sucesso aqui no Brasil também, né? A vigilância de gonorreia, o projeto Sentinela Sem Gono, também é um outro destaque, né, para ações de vigilância de resistência aos antimicrobianos fora do âmbito das enterobacteriales, do complexo de Strepto, né? Ele também faz parte hoje do Programa Ampliado de Vigilância Antimicrobiana Gonocócica, da OMS. Entrando aqui no campo da assistência farmacêutica, né, e também o incentivo à pesquisa e inovação, o Brasil ele tem programas de destaque a nível mundial, como a própria Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que já tem, junto com a Política Nacional de Medicamentos, né? Mas a relação, a Rename, recentemente, na edição de 2022, ela incluiu a classificação AWARE, que é acesso à classificação da OMS, né, para acesso, observação e reserva, para uso desses antimicrobianos, né, que busca orientar a dispensação, né, desses antimicrobianos e a prescrição também, né? A Base Nacional de Dados de Ações e Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS, a BENAFAR. Uma outra ação que tem bastante destaque é o Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, um comitê bastante atuante, um comitê que tem, além de discutir a nível nacional, né, o Comitê Nacional ele também estimula a criação dos comitês estaduais, né, os comitês regionais. Isso é um fator que é interessante, que é você estar muito mais próximo, né, da população, muito mais próximo do profissional que está atuando diariamente ali na dispensação. Então, isso é fundamental, né, e baseado no Comitê Nacional, né, nessa iniciativa de montar um comitê estadual, né, nós também estamos estimulando, assim que a criação, que o plano for, o novo plano for lançado, né, vamos estimular também a criação dos planos estaduais, né, de resistência aos antimicrobianos. Destaca também a Diretriz Nacional para a Elaboração do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos em Serviço de Saúde, pela Anvisa, né? A Anvisa também atua com o Programa Stewardship Brasil para orientação, né, do uso racional. E aqui também um avanço brasileiro, que é o Decreto 10.388, né, que trata da logística reversa de medicamentos, medicamentos vencidos, que é fundamental para quando se discute uma contaminação de medicamentos no solo, né, com contaminação de antimicrobianos no solo, na água, no meio ambiente em geral, né? O Brasil tem ações que são aqui, assim, eu já citei, né, no princípio, a parte do
do controle da prescrição e venda de antimicrobianos, que é uma ação de 2010. Essas são ações um pouco mais recentes, mas há muito tempo o Brasil tem uma assistência farmacêutica atuante nessa parte, né, do controle, na orientação, na melhoria do cuidado farmacêutico junto à população, né? Em termos de pesquisa, né, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, é, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação investe, né, em apoio em ações de ciência, tecnologia e inovação, em pesquisas pelo CNPq, né? O último edital lançado foi em 2022, né, com recursos de 36 milhões, com 6 linhas temáticas e de 19 projetos avançados nas áreas de vigilância, nas áreas de uso racional, inovação e resistência aos antimicrobianos e pesquisas no meio ambiente. Outras ações de destaque aqui, né, também são publicações do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, né, uma equipe que é extremamente comprometida com o cuidado farmacêutico, com a situação farmacêutica no país. Também publicação de notas orientativas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em conjunto, né, geralmente em conjunto com o Ministério da Saúde, né? Então aqui nós temos duas notas, né, sobre acessibilidade para Acinetobacter e também aumento da frequência de isolados produtores de NDM e coprodutores de carbapenemase da resistência aos carbapenêmicos, perdão. Tá? Então, esse é um trabalho de orientação técnica que o Ministério, que a Saúde Pública, né, o Ministério, Anvisa e outros órgãos fazem para a população, né, principalmente para a área técnica. Bom, entrando agora no Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle, o que está sendo discutido, desenvolvido para o período 2024-2028. A intenção aqui é amadurecer aquele conceito que foi discutido no primeiro plano. O primeiro plano ele foi desenvolvido num contexto, né, epidemiológico, num contexto político totalmente diferente. Nós estamos falando aí de 2015, são 8 anos, né, que esse primeiro plano ele foi feito à luz do Plano de Ação Global, com as preocupações daquele momento, né, e hoje a gente tenta trazer para a realidade, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade atual, aquilo que é importante, né, aquilo que a gente não conseguiu avançar com o primeiro plano. Tá? Então, ele busca preencher alguns vazios de informação, ele busca preencher vazios do ponto de vista de governança institucional, principalmente, e principalmente ele traz um componente de integração entre as diferentes áreas que compõem esse plano. Se não é porque está todo mundo dentro de um plano que está todo mundo trabalhando junto. Então, a intenção é realmente ter essa integração entre essas diferentes áreas da saúde única, e que essas ações que elas sejam realmente de uma cascata, dentro de uma cascata, né, de ações que busquem a prevenção e o controle da resistência. Um exemplo que eu dou de tentativa de amadurecimento do plano, né, hoje são principalmente as ações de governança institucional e ações e integração entre ações de vigilância de resistência e ações de uso racional de antimicrobianos nos ambientes de saúde. Um outro ponto é a integração e a aproximação com as áreas da atenção primária à saúde e as áreas que tratam, né, da saúde de populações vulnerabilizadas aqui no Brasil, de diferentes estratos, né, da nossa sociedade, e tratar isso de maneira regional também. Tá? Então, para quem não conhece, do lado, o amarelo é o nosso primeiro plano, né? Ele está na página do Ministério da Saúde. Depois eu posso encaminhar para vocês o link.
né, para conhecimento. Uma coisa interessante é que ele foi publicado no final de 2018, né, em dezembro de 2018, após uma extensa discussão entre várias áreas, como eu já falei. Mas 2019 foi mudança de governo, né? Então foi mudança de equipe. Então isso quebrou bastante o processo de implementação, né? Por causa das equipes tinham um entendimento diferente daquilo que tinha sido pactuado. Então nesse período, nesse primeiro ano, teve-se uma dificuldade, né? Mas é um momento de, como se diz, um momento de acomodação, né? Da estrutura política de um novo governo. A gente entende isso, mas logo em seguida, em 2020, nós tivemos a pandemia de Covid-19, onde tudo parou e a maior parte das ações eram tratadas, a maior não, a totalidade das ações eram voltadas para o enfrentamento da pandemia. Então, esse plano ele sofreu, né, esse baque nesses dois primeiros períodos, mas as áreas responsáveis que ficaram responsáveis pelo plano no Ministério da Saúde, na Anvisa e principalmente no MAPA, conseguiram dar andamento às principais ações. Tá? E fruto desse plano é que a gente amadurece hoje e discute um novo plano para 2024, 2028. Então, como uma ação, né, lá atrás eu falei de alguns avanços que nós tivemos no plano de 2018, 2022, né, aqui a gente trata também da parte que é o que se constrói a partir daquilo que a gente aprendeu, né, daquelas dificuldades que a gente enfrentou durante o primeiro período, né? A própria OMS ela reconheceu que dos 170 países que desenvolveram seus planos, né, a grande maioria não conseguiu fazer realmente a implementação. Apenas 25% desses países conseguiram implementar seus planos de ações nacional e apenas 10% conseguiram fazer que esse plano fosse sustentável, inclusive do ponto de vista de financiamento, né? Então, a gente inicia essa discussão, né, com uma estruturação de ações de governança aqui no Brasil, né, principalmente pela inclusão, né, da resistência aos antimicrobianos no Comitê Interministerial de Saúde Única, que está sendo discutido nesse momento, né, vários ministérios já aderiram ao comitê, e a intenção é que se tenha um subcomitê de resistência dentro desse comitê interministerial. Qual é a intenção, né, de se ter um subcomitê? É que as ações possam ser sustentáveis, possam ser discutidas em alto nível dentro de cada ministério, que se consiga um orçamento para essas ações e estratégias para resistência aos antimicrobianos e que se consiga realmente implementar políticas públicas sustentáveis para prevenção e controle, não só no âmbito hospitalar, mas também no âmbito comunitário, né, que essas políticas elas alcancem as equipes de saúde da família, elas alcancem as equipes multidisciplinares, elas alcancem os agentes comunitários de saúde, né? Uma outra ação é a discussão e a apresentação desse plano no Conselho Nacional de Saúde. Algumas das ações e estratégias para o enfrentamento de resistências antimicrobianas já foram inseridas no plano de trabalho do Plano Nacional de Saúde, do PNS, né? Então, isso também é um avanço. E implantar o monitoramento e avaliação para tomada de decisão, né? Para sempre poder ajustar o curso, né, fazer uma revisão, fazer uma avaliação estruturada desse processo, para que realmente a gente possa promover essas ações e proteger a saúde da população, né, proteger os recursos farmacológicos que nós temos, mas também proteger a saúde da população, que é a ação principal fundamental desse plano. Tá?
Aqui uma outra estratégia que é utilizar recursos do Plano de Aceleração do Crescimento, né, da parte da saúde, para melhorar a estruturação laboratorial no país, para poder dar essa resposta de vigilância laboratorial em consonância com as ações de infecção e controle, né, a criação de um Programa Nacional de Qualidade Laboratorial, a parte de integração das ações, né, entre os setores, que é um pilar, né, do sucesso desse plano. Não é possível que a gente vá fazer ações de vigilância, né, identificar mecanismos de resistência sem ter uma conexão direta e otimizada com as áreas do uso racional de medicamento, com as áreas do diagnóstico, com as outras áreas do tratamento, do cuidado ao paciente, né? Então, é promover isso, promover uma capacitação, um planejamento educacional que dê suporte a essa integração entre diferentes equipes, trabalhar meios de comunicação, né, para poder garantir que todas essas áreas e a população tenham o mesmo entendimento a respeito do assunto, né? Aprimorar a infraestrutura de dados nos laboratórios, mas também nos outros serviços de saúde, de modo que a gente possa ter um painel um painel epidemiológico, um painel de dados laboratoriais para discutir padrões, tendências, identificar precocemente surtos em unidades em serviços de saúde, né, e entender como a resistência aos antimicrobianos se desenvolve aqui no país, para que a gente possa também fomentar estratégias novas, inovações, fomentar a parte, né, de desenvolvimento tecnológico no país para esse enfrentamento. Aqui, como eu já tinha falado também, estimular a estruturação de ações de resistência na atenção primária à saúde, né, com uma integração, né, com estar mais próximo com equipes multidisciplinares, como a EMULT, né, que vai ser lá lançada daqui a pouco, né, e a Estratégia de Saúde da Família, o Programa Saúde na Escola, que é um programa que é um programa entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, né, que promove ações de prevenção e promoção da saúde, né, nas escolas, principalmente na educação básica, né, na educação técnica, e dialogar também com agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, que são um contingente de 400 mil profissionais no país, que têm um contato com essas equipes de saúde, com essas equipes da atenção primária à saúde, né, e faz essa ponte entre as equipes e a população. Então, é fundamental que esse profissional também tenha um entendimento, né, sobre o problema da resistência aos antimicrobianos, sobre o problema e isso possa estimular também o uso racional de antimicrobianos na comunidade. Uma outra estratégia é buscar sinergia com os programas e projetos do próprio Ministério da Saúde, mas também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura e Pecuária, de outras, do Ministério do Meio Ambiente. Ninguém aqui está querendo reinventar a roda, mas trabalhar em conjunto com estratégias que já são que já têm um sucesso, né, que já são históricas, como no caso do Programa Nacional de Imunização, mas buscar sinergia com essas atividades para que a gente possa sempre inserir esse tema na agenda da saúde. Uma outra questão que vem sendo discutido e que ainda causa um certo mal entendido é a inclusão da resistência aos antimicrobianos na agenda, né, de preparação e resposta a emergências em saúde pública. A resistência é tida como uma pandemia silenciosa, por mais que eu não goste do nome, né, porque é um fenômeno que causa a morte de mais de 1 milhão de pessoas no mundo num ano. Ele não pode ser tido como silencioso, mas a gente entende que ele é silenciado
né? Porque às vezes a pessoa morre em decorrência, dá uma entrada num hospital, né, em decorrência de um outro evento em saúde, né, adquire uma infecção hospitalar e morre por um processo de resistência, mas a causa mortes ela não é colocada como resistência, como infecção. Então há uma necessidade de melhorar isso. Do ponto de vista da emergência em saúde pública, por mais que ela seja tida como uma pandemia, ela não é uma pandemia declarada, né? Não é um evento de importância em saúde internacional, de importância em saúde pública, mas atinge todos os países do mundo. A questão aqui é que a resistência aos antimicrobianos precisa estar inserida principalmente agora no Tratado de Pandemias que está sendo discutido, que ela tem impacto, né? Outras epidemias ou pandemias têm impacto sobre o desenvolvimento dos mecanismos de resistência, como aconteceu com a própria Covid, né? O aumento da internação hospitalar, o aumento do uso indiscriminado, né, e até irracional de antimicrobianos, causou uma mudança do perfil no padrão, né, e na distribuição geográfica desses mecanismos de resistência. Então, ela é impactada por esses eventos. Então, você precisa monitorar dentro dos seus planos de resposta e preparação a emergências em saúde pública, né? Um outro passo é entender o impacto econômico, o impacto clínico e também o impacto social da resistência aos antimicrobianos, né? Essa é uma pauta que é fundamental para se chamar a atenção do setor político, né? É você mostrar o quanto a resistência aos antimicrobianos impacta no sistema de saúde, quanto ela impacta na economia, né, do país, lembrando que algumas pessoas, que principalmente há casos os tratamentos se tornam muito mais caros, né, os tratamentos se tornam muito mais complexos, e você tem casos de afastamento dessas pessoas da área laboral, né, mas você também tem um aumento do custo desse tratamento no custo familiar. Tá? Então, é entender esse impacto e poder discutir a partir disso, mostrando ah, que é necessário o desenvolvimento de políticas públicas para a prevenção da resistência aos antimicrobianos no país. Aqui também a gente se trata, né, de entender o impacto da resistência nas diferentes populações, né, como isso se dá em populações, nos povos originários, nos ribeirinhos, nas populações mais afastadas, nos sertões, né, para que você tenha maneiras diferentes de abordar o mesmo assunto dentro dessas diferentes realidades, né? E também falar de resistência aos antimicrobianos, falar também de resistência parasitária, né? Como malária e hanseníase, né? Um outro ponto onde o Brasil tem um potencial, né, de liderança é o complexo econômico e social da saúde, né, com as plantas de produção, né, de testes diagnósticos. O diagnóstico ainda é muito caro, você fazer sequenciamento, você fazer o diagnóstico molecular ainda é muito caro, né? Então, você estimular isso no âmbito do Sistema Único de Saúde é fundamental para ampliar o acesso da população a esse tipo de diagnóstico, melhorar o tempo de resposta, e também voltar, né, a ter uma produção e pesquisas do desenvolvimento de antibióticos no país, né? Não é só importar IFA, mas passar a produzir matéria-prima, desenvolver essa, essa parte, né, no país. E, lógico, aqui fortalecer a integração entre saúde humana, animal e meio ambiente, né, dentro do contexto de uma única saúde, saúde única, saúde planetária, entender a integração, entender o impacto, né, da produção, do uso de antimicrobianos, do uso de estimulantes de crescimento na produção animal, na agricultura, esse impacto na saúde humana e esse impacto no meio ambiente, e como isso se relaciona, né, e como isso é, tem a tendência a se piorar
lembrando as alterações climáticas que a gente já vem sofrendo há algum tempo, tá? Bom, tem vários pontos aqui, como eu disse, a intenção não é entrar em assuntos específicos como o diagnóstico em si, ou falar do PCR, da biologia molecular, ou falar de determinados fluxos dentro de ambientes de saúde, mas a intenção é chamar a atenção para o tema, a intenção é mobilizar a classe farmacêutica, né, dentro desse processo que é a conscientização sobre sobre a resistência aos antimicrobianos no país. No próximo ano, nós temos uma série de agendas que são extremamente importantes para o tema, né, que vão ajudar a alavancar, né, dependendo de como a gente trabalha isso, né, com a presidência do Brasil no G20, a presidência pro tempore. O Brasil tem uma oportunidade, de mostrar uma estruturação de políticas, de mostrar, junto com outros países, a de propor, né, ações de melhoria nessa área. E também tem a reunião de alto nível de resistência aos antimicrobianos no âmbito da Assembleia, né, Mundial das Nações Unidas, onde se discute, né, onde se troca experiência, onde se dita acordos multilaterais para enfrentamento desses problemas de saúde pública. A Assembleia é extremamente importante, ela tem um papel histórico no enfrentamento da epidemia de HIV, a AIDS, ela tem um papel histórico na melhoria da vigilância de tuberculose, né? Ela tem um papel histórico na discussão sobre saúde única, de cobertura universal de saúde, né? Então, é importante que a gente possa ter um movimento interno estruturado, que a gente possa mobilizar setores que são é, fundamentais para esse enfrentamento, como o setor, né, dos profissionais farmacêuticos que atuam em diversas áreas, em diferentes áreas, dentro de toda essa cadeia aqui, né, atuam na assistência farmacêutica, atuam no diagnóstico, atuam na pesquisa, atuam na comunicação, atuam na análise de dados, né? Então, uma área que ela tem que estar extremamente é, envolvida, né? E lembrando que o desenvolvimento dos mecanismos de resistência, eles atingem diretamente a atuação farmacêutica, né, que está no medicamento. Então, não há uma outra maneira a não ser trabalharmos juntos, né? Então, essa minha apresentação é mostrar um pouco do que o Brasil vem fazendo, mostrar aquilo que o Brasil precisa fazer, né? E conclamar os colegas farmacêuticos para trabalharmos juntos nesse processo. Era isso. Devolvo, Vidotti, muito obrigado pela oportunidade aqui de falar de um tema tão importante. Excelente apresentação, doutor André. Temos aqui várias perguntas, uma quantidade de participantes que é raro nessas nossas conferências, né? Então, é para mostrar que esse tema é um tema extremamente relevante e há muito interesse. Eu vou fazer algumas perguntas que chegaram aqui, não necessariamente na ordem que elas chegaram, mas eu vou aproveitar a oportunidade para fazer essas perguntas e você vai respondendo. Inclusive, algumas perguntas, se as pessoas que fizeram estiverem por aí quiser complementar, fiquem à vontade. O do colega Zardo, Humberto Zardo, ele fez uma pergunta que eu não sei se eu entendi. Colega André Abreu, ótima palestra sobre risco e eficácia. Caso não tenha sido abordado, por favor, indicar se há plano de sinergia com o EMICO, com o risco de qualidade. Por exemplo, produtos fake sem IFA e near fake e IFA altamente diluído ou recipientes são compatíveis. Eu não sei se você entende a pergunta, André. É, Eu tenho eu, dúvida se eu compreendi.
Bom, a questão da falsificação de medicamentos, eu acredito que seja isso, né? É um tema que vem sendo abordado a nível mundial, porque é um problema em vários países, né? Principalmente nos países de baixa e média renda. Então, quando a gente fala da qualificação da assistência farmacêutica, a gente também busca maneiras de se monitorar, né, principalmente pela parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, se monitorar, a identificar, né, e coibir a falsificação de medicamentos de qualquer natureza, principalmente os antimicrobianos. Tá? Então, essa é uma parte, né, que também está previsto no Plano de Ação Nacional. Essa é uma ação de vigilância sanitária que tem vamos dizer, um amparo legal dentro das ações da agência, né? É uma ação criminosa até, e isso é estimulado dentro do plano de ação. Uma outra questão é se estimular estudos, né, de eficácia, né, e eficiência de antimicrobianos, principalmente aqueles que a gente ainda não tem registro aqui no Brasil, né? Um dos casos é o Cefderocol, que está sendo discutido agora, tem um projeto, né, que está sendo apoiado pelo Ministério da Saúde, que trata, né, desse estudo do Cefderocol. O Brasil faz parte, junto com outros países, que vai servir de subsídio para, como se diz, para registro, né, futuro aqui, para ver a questão de como é que fala, comercialização aqui no país. Tá? Então, se do caso de falsificação, né, do caso de drogas com baixa eficácia, isso está previsto, e a gente conta também no desenvolvimento, né, além do Departamento de Assistência Farmacêutica, a gente conta com os profissionais do Comitê Nacional, né, de Promoção do Uso Racional de Medicamentos para assim, para nos ajudar a manter esse foco, né, para melhorar essas ações aqui no país. Espero que eu tenha respondido, Humberto. Obrigado, André. Vou fazer outra pergunta da Heloísa de Moraes Silva. Gostaria de saber se houve, então, um aumento da resistência antimicrobiana durante a pandemia de Covid-19. Ela quer saber se houve um estudo geral sobre isso. Acho que você andou falando alguma coisa, mas, enfim, só para não deixar de registrar a pergunta. Sim, Luiz, a gente tem alguns dados que são preliminares ainda, né? Inclusive, assim, o principal estudo, né, que a OMS apoiou para mobilizar a sociedade internacional, né, a comunidade internacional em relação às resistências, foi a resistência aos antimicrobianos, foi um estudo feito pelo Lord Dean O'Neill, que é um economista, né, inglês, onde ele previu que até 2050 um número de mortes absurdas seriam produzidas, né, pelo fenômeno da resistência aos antimicrobianos, né, com gastos de trilhões de dólares, né, um impacto econômico muito grande. O que se viu durante a pandemia é que essa como se diz, esse horizonte de 2050 ele foi reduzido, né, com o aumento de mortes, com o aumento de internações hospitalares, né, causadas pela pandemia. Então, para você ver, esse estudo, que é um estudo que foi feito dos 100, se eu não me engano, 140 países, que são esses dados que eu mostrei, que eu posso confirmar daqui a pouco. É, ele, ele é de 2019, né? Essa mesma equipe, que é da Universidade de Oxford, ela está trabalhando na atualização e na regionalização desses dados, mas o que a gente consegue enxergar hoje, com os dados parciais, é que houve sim um aumento das mortes atribuídas à resistência aos antimicrobianos, em decorrência da pandemia de Covid-19. Eu Obrigado, posso, André. Carlos, se vocês acharem pertinente, eu posso
compartilhar alguns links logo depois aqui, né, com alguns dados epidemiológicos sobre mortes atribuídas e associadas à resistência aos antimicrobianos, se for de interesse. Ah, seria bacana. A gente depois coleta essa informação e manda para quem tiver interesse. Deixa eu fazer outra pergunta, né? Tem várias perguntas aqui para você ver que o assunto é de diversos âmbitos, né? Aqui, André, Milena Borges, gostaria de perguntar ao André quais as ações em farmacoepidemiologia que estão em curso e se ele vê uma relevância para isso. Ainda, caso haja, como acessar os dados e resultados para análises, pelas análises, né? Das análises. Milena, essas ações elas estão sendo feitas principalmente pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? A Anvisa ela tem um trabalho com, se eu não me engano, são mais de 2.000 hospitais, né, que acompanha essa parte do controle de infecção hospitalar e também o uso, né, de antimicrobianos. E eles têm muito mais dados do que eu posso te passar aqui agora, mas eu te afirmo que isso está sendo feito por essas duas áreas, né, aqui no país. E André, é, e é- desculpa, posso Pois abrir não. o áudio? Eu já abri. É. Eu sou docente da USCS, que é uma universidade aqui de São Caetano do Sul, e uma das iniciações científicas propostas foi analisar se teve mudança no consumo de antimicrobianos antes da pandemia e depois da pandemia. Só que aí a gente ficou caçando aonde puxar algum tipo de dado do município. Então a gente vai fazer extração manual mesmo pelos dados da assistência farmacêutica. Mas aí pesquisando sobre o assunto, deu para a gente ver que, por exemplo, em alguns países da Europa eles têm esses dados planilhados, né? E é de fácil acesso, então você consegue puxar. Agora, aqui para a gente, eu vejo que a gente faz várias ações nisso, mas estudos farmacoepidemiológicos mesmo eu não achei muitos. E aí eu pensei, sou eu que estou procurando errado? Aonde que estão esses dados, esses estudos? Não, acho que você não está procurando errado. Acho que eles são difíceis de encontrar, sim. Então, né? Tá? Às vezes até para a gente isso é um pouco um labirinto, tá, Milena? Tem alguns dados que são da Anvisa, né, aquele de consumo de antimicrobianos, que a gente pode, depois se puder, colocar seu endereço aqui no chat para poder compartilhar o que a gente identificar. Coloco sim, obrigada, viu? Nesse assunto, eu acho que tem muito mais estudo acadêmico, né, e Sim, não sim. governamental. Obrigado à pessoa que perguntou, obrigado, André. Vou fazer outra pergunta aqui da Joseli Chiarella. Na prática, como se dá a vigilância da resistência? Identificação de surtos ocorre em tempo real? A razão da pergunta é a complexidade envolvida na identificação dos organismos resistentes, que é um processo complexo e leva alguns dias. Acho que isso é uma pergunta básica interessante de falar, né? Bom, a vigilância hoje, a estruturação da vigilância, ela está sendo feita na rede pública, né, com uma intenção já no próximo ano da gente avançar numa integração com a rede privada. O que se faz hoje, além da identificação de surto, que é uma ação que é feita rotineiramente já dentro dos ambientes de saúde, principalmente nos hospitais, o Ministério da Saúde ele monitora, né, aqueles testes que são realizados dentro da rede nacional de laboratórios de saúde pública, né? Os municípios encaminham, né, isolados, já com perfil de resistência, para os laboratórios centrais e aí também para os laboratórios de referência. Então, a partir disso, você acaba tendo um perfil, né,
dos mecanismos de resistência aqui no Brasil, tá? Do desenvolvimento de mecanismos de resistência aqui no Brasil. Aquele estudo, né, o artigo que foi mostrado, ele tem mais de 2.180, para ser exato, 2.180 municípios aqui, né, com dados de 2.180 municípios, e ele tem mais de 85 mil isolados. Eu acho que é o estudo que teve mais, foi mais abrangente sobre vigilância, né, aquilo ali também só fala de carbapenemase, tá? Mas ele foi o mais abrangente nesse aspecto. Uma outra questão é o trabalho que é feito com hospitais sentinelas, né, para poder melhorar essa oportunidade, tá? E o que eu disse em relação à área privada, né, é que está sendo feito um trabalho para aproximação. Esse trabalho ele foi feito no Covid, tá? E foi até eu que fiz quando eu estava à frente da Coordenação Geral de Laboratórios, porque naquele momento a gente tinha uma pressão, principalmente nos primeiros meses, a gente tinha uma pressão muito grande em relação ao número de testes que o Brasil realizava, e a gente só conseguia contar ou captar aquilo que era feito na rede pública. E aí a gente começou a trabalhar na perspectiva, não, a gente precisa contar todo mundo que faz exame no país, né? Então publicou-se uma portaria, né? O Ministério da Saúde publicou uma portaria que fez, né? Que determinou, né, o envio, né, dos resultados de exame de Covid-19 positivo, indeterminado, negativo, né, a totalidade dos exames para a Rede Nacional de Dados em Saúde do DataSUS. E aí a gente conseguiu começar a comparar, né, e a monitorar aquilo que era feito na rede pública e na rede privada. Tá? Por mais que a gente não tenha conseguido, naquele momento, atingir a totalidade dos laboratórios clínicos do país, aí nós estamos falando de mais de 20 mil laboratórios que a gente tem aqui no país, mas a gente recebeu dados de grandes laboratórios, que são laboratórios de apoio de outros tantos, né? Então, a ideia é fazer a mesma coisa agora com os dados de resistência aos antimicrobianos, é trabalhar também nessa mesma linha, nessa mesma perspectiva com a área pública para poder melhorar os dados de vigilância do país. Posso só falar um pouquinho? André, eu sou da CBDL, trabalho com o Carlos Gouveia, e a gente Tudo tem um bem? projeto de observatório do diagnóstico. Óbvio que a gente quer observar todos os diagnósticos, mas o foco é começar por resistência antimicrobiana, justamente porque a gente acha que pode ajudar muito nessa interação do público com o privado, porque são dois universos que se movem de forma diferente, mas esse assunto, se ele não for tratado de uma forma única, a gente não vai enxergar este problema, né? Então, a gente também trabalha junto com o aluno do School of Hygiene. Nós temos dois cursos traduzidos para o português gratuitos online, que eu posso colocar o site aqui. É um curso de formação em resistência antimicrobiana que pode ser usado nas faculdades, nos laboratórios. É um curso básico técnico de formação em resistência antimicrobiana. Por Ótimo. favor, professora, coloque aí o link. Tá, vou colocar Agradecemos. aqui, pode deixar, já já. Tô indo. André, eu quero aproveitar que você está falando desse assunto. A Joseli Chiari, ela também fez uma pergunta que você abordou aí da integração Uhum. com o serviço privado, mas você falou também da Rede Sentinela, e ela fala aqui que tá, a Rede Sentinela mais então, atenção terciária, né? Ela fala aqui também da atenção primária e programas do SUS. Você tem alguma coisa para falar sobre essa questão saindo da rede Sentinela da Anvisa? O que poderíamos ter? O que teríamos? Cara, Isso é uma desculpa, pergunta que eu estou o nome. adaptando aqui do que ela perguntou. Desculpa. Sim, eu só me perdi no nome dela, por favor, cara. Joseli Chiarella. Isso. Foi você, José. Foi. Ela fez uma outra pergunta aqui, e eu queria, e você falou mais ou menos, eu queria perguntar essa questão, porque a Rede Sentinela está na atenção terciária, né? E aí Sim. ela fala da atenção primária e outros programas do SUS. Eu queria perguntar isso para você. Cara, esse é o principal, como dizer, o principal vazio de conhecimento que a gente está tentando preencher hoje, né? Porque como teve
a gente teve dificuldade na implementação do plano, né, do primeiro plano, que já previa uma aproximação com a atenção primária à saúde, né? Mas a gente teve essa dificuldade de implementação, inclusive o comitê interministerial não foi implementado no primeiro momento. É, então, essa acho que é a principal dívida que nós temos hoje, né, que é essa comunicação com a atenção primária à saúde. Então, a Secretaria de Vigilância à Saúde já começou uma interlocução com a SAPS, né, com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, que é responsável por essas ações, para que a gente possa, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é onde o Departamento de Assistência Farmacêutica está, né, porque a gente possa trabalhar em conjunto, né, ações voltadas aos profissionais que estão na atenção primária à saúde, né? Nós estamos falando de um programa de estrutura, de estratégia de saúde da família que está no país inteiro. Nós estamos falando de um projeto como o Emult, né, que vai ser implementado agora, que só de profissional médico tem uma previsão de 8 mil profissionais médicos, mas também tem uma previsão enorme de profissionais de farmacêuticos clínicos, né, e que a gente precisa estar próximo dessa população. Uma e isso não é uma crítica que nós recebemos, é uma crítica que nós entendemos, né, no primeiro plano, é que o plano ele ficou longe da população e longe do profissional que está na linha de frente. Então, as ações de resistência aos antimicrobianos no país, elas ficaram voltadas assim, não exclusivamente voltadas, mas assim, ficaram muito focadas em profissionais que trabalham, né, diretamente na identificação de mecanismos de resistência, e não para aquele profissional que está ali, né, na farmácia hospitalar de um hospital pequeno, né, aquele profissional que está na unidade básica de saúde, né, naquele profissional da agente comunitário de saúde, né, que faz toda essa conexão. Então, essa é uma ação que a gente tenta agora resolver, né, estreitando, né, integrando essa parte da atenção primária à saúde, vigilância e assistência farmacêutica, principalmente. Né, porque a gente precisa, além de identificar mecanismos de resistência, a gente precisa prover o acesso a medicamento de qualidade, ao tratamento de qualidade no país. Né? E a gente tem um país desse tamanho, com diferentes realidades, a gente precisa tratar essas realidades, né, de uma maneira, dentro dos princípios de diretriz do SUS, né? Tratar com que a população tenha o acesso universal à saúde. Tá? Então, esse é o principal, eu acredito que é o principal ponto, né? Além daquilo que se faz no ambiente hospitalar, no ambiente, né, nas unidades de hospitalares, a gente trabalhar diretamente com esse profissional, né, levar essa informação para esse profissional que está na atenção primária à saúde. Tá? Isso eu falo que é uma crítica que nós absorvemos, que isso também foi parte de um estudo, né, que nos ajudou a abrir os olhos para essa falha, né, da implementação do primeiro plano. E aí, de novo, vamos voltar aqui na necessidade do profissional farmacêutico, né, nessa implementação, na necessidade do profissional farmacêutico nesse diálogo, né, e da importância, né? Não tem como acontecer esse diálogo sem o profissional farmacêutico. Obrigado, André. Eu já vou, antes de fazer as perguntas, eu vou pedir desculpas para quem fez as perguntas, mas são muitas perguntas, nós não vamos conseguir responder no tempo, eu acho, né? Mas eu vou perguntar, o doutor Lauro Moreto fez uma pergunta aqui, eu vou perguntar para você. Doutor André, tem a sensação de que os médicos relutam em prescrever antibióticos diante de quadros clínicos bem caracterizados. Nesses casos, é óbvio que as infecções bacterianas se agravam. Existe algum estudo que correlaciona a insegurança em prescrever antibióticos com os índices que foram mostrados nas primeiras lâminas? O professor Moreto aqui perguntando. Professor Moreto, ainda não, mas está iniciando um estudo junto com a Unifesp, Universidade Federal
de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas, que trata sobre o impacto clínico, né, da resistência aos antimicrobianos, onde essa parte da relutância, né, na prescrição vai ser tratada. Então, eu acho que eu acredito que em pouco tempo, no próximo ano, a gente já tem alguns resultados a respeito disso que a gente possa compartilhar com vocês. O Vidotti E também poderia do ponto, fazer por algum favor, pequeno comentário, né? É sim, o seguinte, eu fui tive uma infecção, né? E ao médico. E me prescreveram todos aqueles medicamentos que a gente sabe que não combate a infecção bacteriana, né? No dia seguinte, estava eu lá de volta. Olha, eu não estou melhor, né? E acho que alguma coisa tem que ser feita. Aí a médica que me atendeu disse, nesse caso, então, a gente vai ter que aplicar o antibiótico. Mas o quadro era bem característico no dia anterior, né? Eu passei 24 horas horríveis, né? Num uhum. processo evolutivo. Se eu tivesse um grau de formação, de conhecimento muito inferior ao que a gente tem, como acontece com muita gente da população, certamente isso evoluiria para uma internação hospitalar daquele estado grave, partindo para Com uma série certeza. de coisas desse tipo. Eu tenho a sensação pessoal, né, que os médicos, em função desse plano, que é tão complexo, tão importante, tão relevante, né, os médicos acharam que não deve mais prescrever antibiótico. E Esse é não o é meu isso. comentário. É, e não é isso, né? As pessoas às vezes entendem o uso racional com a restrição completa do antibiótico, não é isso. É você usar de maneira correta. Isso também é um reflexo. Assim, uma das ações do primeiro plano era a implementação, né, de disciplinas sobre resistência aos antimicrobianos na formação profissional, né? Porque, lógico, ela tá intimamente aí nos profissionais biomédicos, farmacêuticos, e outros que trabalham nessa área, mas o profissional médico nem sempre isso está, a não ser aquele de infectologia, né, que trabalha diretamente com isso, né? Então, essa era uma questão que a gente também não conseguiu avançar, que era uma ação de discutir, né, a inclusão do tema nos currículos profissionais. Então, essa ainda é uma discussão que a gente vai ter que melhorar a partir da capacitação, né, a partir do diálogo, né, de colocar sempre esse tema em congressos, em material educativo, para que as pessoas entendam que o uso racional não é restrição total, né? Tem muitas pessoas que também morrem pela falta do antibiótico. Então, há um dado aqui no Brasil que é um estudo ainda pequeno, que foi feito por meio de um PROAD, né, de um projeto entre o Ministério da Saúde e, se eu não me engano, pelo Hospital Albert Einstein, que ele mostra o custo das infecções, das internações hospitalares e a internação hospitalar sem infecção, uma internação hospitalar com infecção e uma internação hospitalar com infecção resistente, né? Você tem um aumento em 4,8 vezes o custo dessa internação quando a infecção é resistente. É óbvio. Então, a relutância no tratamento precoce promove esse tipo de internação, né? Então, a gente precisa trabalhar esse lado. É necessário trabalhar. É um diálogo difícil, né? Não é fácil. Ensinar médico vai ser difícil. É, Muito obrigado. Obrigado, André. Vou fazer outra pergunta aqui. Diana Salles. Parabéns, André Abreu, pela excelente palestra. Você falou sobre a produção de IFAs proprietários. Pergunta: será válido um plano para IFAs? E Fábio, eu não sei o que é o V aqui, Diana. Desculpa, mas é a minha ignorância. E Faves, a partir da biodiversidade, como no nosso caso, estamos em um projeto da Embrapa e na UFMG e produção de insumos dentro do contexto da bioeconomia.
Aí a pergunta: seremos contemplados com incentivo a esses insumos na produção nacional? Eu estou achando que é alguma coisa ligada a plantas, né? Mas eu só estou achando, não sei se. Bom, então a pergunta que você dizia para os proprietários, que você tinha falado, e se alguma coisa sobre a biodiversidade. A intenção, e isso foi feito até pela própria OMS, ela lançou esse ano uma, uma, uma lista, né, de áreas prioritárias para pesquisa em resistência aos antimicrobianos. A intenção é que aqui no Brasil a gente também, né, discuta prioridades em pesquisa em resistência aos antimicrobianos. E dentro dessas prioridades, inevitavelmente, está a produção de novos medicamentos e o incentivo à inovação no país. Vamos lembrar aí que o Brasil ele tem um potencial. Você falou agora da UFMG, que é a universidade que eu me formei e que recebeu recentemente um prêmio, né, para o desenvolvimento de um imunobiológico para droga de abuso. Então, assim, a gente tem um potencial. O Instituto Butantan também isolou um composto farmacêutico com potencial de estudo, né, para desenvolvimento de antimicrobiano. Então, assim, o Brasil tem toda a capacidade de se investir, né, de fazer esse tipo de abrir, de melhorar esse campo, né? Precisa ser discutido também o nosso potencial de produção, né? Apesar de ter um imenso parque farmacêutico, a gente precisa discutir a capacidade desse parque farmacêutico de produzir, né, novos medicamentos, está dentro dos padrões internacionais aí. Lembrando, o que a gente fala, né, em relação ao Brasil, a gente precisa entender em relação regional, né? O que a gente consegue produzir aqui ajuda a diminuir o custo regionalmente, né, nos outros países, nos países vizinhos, né? Então, é um dos pontos a gente desenvolver uma agenda estratégica em pesquisa e inovação, né, para fomentar, como eu disse, teve esse último edital pelo CNPq, que foi 36 milhões de reais, né, em pesquisa para resistência aos antimicrobianos. A ideia é que isso se mantenha, né, e que a gente possa apoiar, tirar dos laboratórios aquilo de inovação e trazer para a população, ajudar isso. E isso Obrigado. também, desculpa, Carlos, desculpa, só colocando, isso também é uma das pautas prioritárias da ministra Nízia, né, que é melhorar a soberania do país em relação, né, e diminuir a dependência do país em relação à produção externa, né, de insumos diagnósticos, de medicamentos. Tá? Então, acho que isso tudo está alinhado, né? Reduzir o custo, ampliar o acesso, reduzir a dependência externa, né, incentivar a indústria nacional, incentivar a pesquisa nacional, incentivar o profissional nacional para que ele possa realmente ficar aqui e ajudar na promoção e proteção da saúde da população. Só para complementar você, essa grande linha da SKT, né, que você colocou aí na sua apresentação, e que é o imenso, alguma coisa de bilhões de reais que vão ser investidos nessa área, né? Sim, Outra pergunta aqui, eu acho que o nome é Itazara, se não for, me desculpa, mas Itazara Nóbrega. Existe algum estudo em relação à resistência microbiana dos povos indígenas da Amazônia? desconheço Itazara, e é por isso que eu falei, né, da parte de entender o impacto da resistência nas diversas populações, nos povos originários, né, nos indígenas, nas populações mais isoladas, como os ribeirinhos, população que está aí no Pantanal, que está não só os indígenas, né, mas também a população que vive na floresta, né? População também vulnerabilizada, população em situação de rua, população carcerária. Então, a gente precisa ampliar esse conhecimento, né, e entender como isso se desenvolve aqui no país. Essa é uma das metas do plano, tá? Que a gente possa incentivar
como diz, entender a nossa diversidade também nesse campo, tá? Mas eu Há duas desconheço perguntas. qualquer estudo em andamento, tá? Eu posso até fazer uma pesquisa maior e tentar te dar um retorno, mas eu desconheço qualquer estudo em andamento que fale diretamente à população indígena na Amazônia. Há duas perguntas aqui relacionadas à educação, ou pelo menos me parece, uma com certeza. Eu vou fazer as duas e você responde as duas, André. Já visto adiantado a hora aqui, uma do Aldo, outra da Sabrina. Boa noite. Acredito que seria esse fórum para um ambiente para pensarmos na proposição de uma especialidade em farmacologia clínica e em infectologia. Há uma dinâmica crescente entre o diagnóstico fenotípico da resistência molecular e posologia. Ele coloca stewardship aqui, posologia, eu acho que não é, mas enfim, que carece de profissionais preparados para essas questões. Um exemplo clássico é a dosagem de vancomicina sérica em pacientes graves em uso dessa droga. E a próxima, que eu vou juntar, sou biomédico e microbiologista, trabalho com infecção hospitalar em instituições privadas há 10 anos, vivencio na minha região, Minas, poucos profissionais migrando para a área de diagnóstico microbiológico. Aqui você atribui essa escassez de profissionais especializados no diagnóstico. Então, as duas questões aqui de um curso específico para infectologia, de farmácia clínica, e outro da escassez de profissionais. Não, inclusive, eu notei aqui, eu já tinha falado que essa parte, nós avançamos pouco na mudança curricular, mas eu acho que a gente pode, como farmacêuticos ou como profissionais do diagnóstico da assistência farmacêutica, de fazer, de amadurecer essa proposição, né, junto ao Ministério da Educação. Né? Há uma necessidade crescente, né? Nós estamos diante de um processo que não tem nenhum sinal de atenuação, né? Que é esse avanço da resistência aos antimicrobianos. Então, é fundamental que se tenha profissionais preparados, né, nos ambientes de saúde para lidar com isso. Tá? Eu acho que a parte não dá só para a gente falar daquele profissional que já formou e que está fazendo uma especialização ou que vai fazer um curso de atualização. A gente precisa tratar de quem está saindo ou está entrando na faculdade agora, né, nos alunos de iniciação científica, né, a gente precisa dialogar com esse grupo. Tá? Se a gente conseguir, nós estamos também tentando um estreitamento com o Conselho Federal de Farmácia para ajudar nessas ações, então acho que é bem oportuno colocar essa pauta. A outra questão, né, do profissional de diagnóstico, eu acho que vai muito com uma questão mercadológica, né? Você tem aí um avanço grande de grandes empresas de diagnóstico no país que eu acho que vem diminuindo esse interesse, né? Mas ainda é um campo que tem muita necessidade, né, de profissionais. Um outro ponto é que, diferente daquilo que aconteceu, né, e aconteceu muito rápido, né, você tem as provas sorológicas, você teve o ELISA, você teve automação, né, para o diagnóstico sorológico, depois já esse avanço para a biologia molecular, automação desse processo, uma certa melhoria de acesso aí para esses métodos moleculares. Isso tudo chegou ou está chegando agora para a área de microbiologia, né? Você falar de um hospital, de um laboratório que tem um processo automatizado para ter acessibilidade, é um laboratório, um hospital que tem uma demanda muito grande, né? Então, vários profissionais ainda trabalham com métodos manuais, né, para identificação, para ter acessibilidade aos antimicrobianos, principalmente a antibióticos. Então, acho que isso acaba sendo um fenômeno que tira um pouco o interesse, né, dessas pessoas nessa área.
isso acontece com outras áreas também. A gente vê recentemente, a gente viu recentemente, principalmente na área de saúde pública, a escassez do profissional entomólogo, né? O profissional que faz que trabalha com os insetos, né? Essa área em alguns laboratórios ela vai fechando porque esses profissionais vão aposentando e os novos não estão entrando nessa nessa área do diagnóstico. Então, eu acho que porque é uma área também que ela vem muito do diagnóstico manual, diagnóstico, é, como é que fala, da identificação primária, né, identificação direta. Então, isso, às vezes, eu acho que não está chamando a atenção de quem está saindo da universidade, mas é uma área fundamental para a gente trabalhar qualquer ação principalmente na parte de arboviroses, né, de controle dessas outras epidemias, endemias que a gente tem aqui no país. Então, acho que é uma questão de mercado, uma questão de avanço tecnológico que pode estar chegando um pouco atrasado nessa área da microbiologia, mas que já vem mudando esse perfil. Isso já está tá avançando, né? Obrigado, André. Bom, chegamos ao nosso final. Eu quero encerrar essa atividade agradecendo a todos, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de maneira especial aqui ao André Luiz de Abreu, que trouxe essas contribuições extremamente relevantes sobre o PAN-BR, sobre a existência de uma forma geral, com essa quantidade de perguntas que tivemos. Muito obrigado, André, absolutamente importante. Talvez a gente tenha que fazer uma palestra dessa por ano, né, seria importante. Aí, agora, antes de finalizarmos, convidamos a todos a abrirem suas câmeras para saudarmos com palmo o conferencista, né? Afinal de contas, né, é uma coisa, todo mundo bater palma aqui para o André e tirar uma foto em conjunto. O Cibele, será que você pode tirar uma foto juntos, nós todos aqui? Cibele está por aí? Sim, doutor Vidotti, já Também tirei. já tirou. Então, considero oportuno relembrar que encerramos hoje a programação de 2023 do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e as atividades de 2024 terão início em março, né? De março a novembro. Nós esticamos um pouquinho mais agora para dezembro, mas março a novembro. E, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, agradecemos a participação de todos e todas. Desejamos a todos uma ótima noite. Estamos encerrando essa atividade, então vamos falar um Feliz Natal e próspero Ano Novo, afinal de contas, né? Encerramento do Já, ano aqui com as atividades. Então, já, né? obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.